Olá a todos. Desde já agradecer a todos que nos acompanham e agradecer desde já ao doutor Gerardo por estar aqui nos dando essa colaboração, né, um tempinho do seu conhecimento e do seu profissionalismo, para que a gente possa tirar as dúvidas, né, no combate ao coronavírus. Infelizmente, nós temos algumas categorias profissionais que não podem, né, se recolher e ficar nesse isolamento social, elas têm que ir para o enfrentamento, como é o caso dos médicos, a qual o senhor faz parte, e dos agentes de segurança, que no caso são os guardas municipais, os policiais militares, bombeiros, né, e os agentes de trânsito, a qual nós também agregamos na nossa entidade. Desde já agradecer ao senhor, doutor Gerardo, um profissional que tem dado sua contribuição nesse momento de uma luta que não é fácil, que não tem sido fácil para os profissionais. Doutor Gerardo, que é um médico há muito tempo já, na área da saúde, é um profissional médico da estratégia da saúde da família, né, que o senhor nos repassou, e também um médico clínico do sistema penitenciário cearense. Desde já agradecer a sua participação. Eu tenho algumas perguntas aqui, aí que o senhor vai poder nos tirar essa nossa dúvida, e principalmente para os guardas municipais e agentes de trânsito que têm, nessas 3 últimas semanas, nos cobrado uma série de situações a qual essa categoria tem passado, doutor. E aí eu aproveitar para o senhor dar essas orientações e tirar todas as dúvidas que possam surgir no decorrer dessa nossa conversa. A primeira pergunta que eu lhe faço, doutor, se o senhor poderia falar... De antemão, quero lhe dar os parabéns, certo? Você, como presidente do sindicato de uma categoria tão importante, são os guardas municipais de Fortaleza, também para os agentes municipais de trânsito, e é uma atitude sua louvável, a sua preocupação com toda a categoria. E é uma satisfação poder ajudá-los. E hoje, a gente, há 4 anos, a gente conseguiu estender, doutor. A nossa entidade hoje está em todo o estado do Ceará, graças a Deus. E desde já a gente agradece essa colaboração. A nossa primeira pergunta, doutor Gerardo, o senhor poderia falar um pouco sobre esse vírus, né? Como pode ser transmitido, sobre o chamado período de incubação desse vírus, com quanto tempo pode ocorrer essa transmissão e quais os principais sintomas dessa contaminação? Então, essa doença, ela é uma virose, ela é uma doença viral, certo? E ela é considerada uma zoonose, né? Adquirido de animais. Lá no Oriente, certo? Em alguns países, eles têm o hábito, o costume, certo? De, na refeição deles, para nós é uma comida exótica, para eles é o hábito. Alimentos como morcegos, répteis, e algumas teorias falam que esse vírus foi passado nesses animais para o ser humano, através do consumo. Então, ela é uma doença viral, certo? De alta transmissibilidade, certo? Ela é causada pelo vírus do SARS-CoV-2, certo? E a doença é denominada COVID-19, certo? A doença onde o seu período de incubação, que é o tempo de contágio até o aparecimento das manifestações clínicas dos primeiros sintomas, varia de 5 a 6 dias, certo? Também pode ser até 14 dias. O período de transmissibilidade dela é 7 dias após aparecer os sintomas no paciente. E, assim, ela é caracterizada como uma síndrome gripal. Por quê? Porque os sintomas são semelhantes a uma gripe, a uma virose respiratória, a um resfriado, como coriza, prurido no nariz, nariz escorrendo, obstrução nasal, garganta irritada, odinofagia, que é a dor na garganta, a tosse, a febre acima de 37,8 graus Celsius, a mialgia, que são as dores no corpo, a fadiga e principalmente a falta de ar e a dispneia. São sintomas, assim, bastante semelhantes
com as viroses respiratórias, com a gripe. Por isso que é uma preocupação maior. É como o senhor falou, né? Ela ataca muito o sistema respiratório. E aí a gente tem ouvido falar bastante que é um vírus que o contágio é feito exatamente o contato com os olhos, com a boca, né? Com o nariz, né? E a gente gostaria de saber se é possível haver uma contaminação pelo contato, o vírus pelos ouvidos, né? Já que a pessoa pode aqui coçar o ouvido. Então, como o sistema respiratório está interligado, né? Garganta, ouvido, nariz, se é possível ter essa contaminação pelos ouvidos, doutor? Então, pelos ouvidos, pelo conduto auditivo, não. Apesar de haver, sim, uma interação, que é o sistema respiratório superior, por exemplo, a pessoa tem uma infecção bacteriana, tem um amigdofalangite, essa amigdofalangite pode ir para o ouvido e evoluir para um otite catarral, com acúmulo de secreção. Mas no caso da virose, do Covid-19, é mesmo pelo nariz, pelas vias aéreas superiores, certo? Pelos olhos, através de quê? Das gotículas. Essas gotículas são expelidas através da tosse, através do espirro, através da fala, através da saliva. Já o conduto auditivo não se comprovou contaminação. Certo, certo. E, doutor, é verdade que o vírus não suporta ambientes quentes, ela não consegue ser transmitida em ambientes quentes, ou há uma redução maior dessa transmissão? Então, se falou muito no início que os países onde a temperatura era baixa, países frios, havia essa facilidade. E que nos países tropicais, onde a temperatura é elevada, quente, não aconteceria como aconteceu nos países frios. Mas não acontece isso, não é verdade. O vírus, nessa temperatura nosso ambiente, de 35 graus, 37 graus, até 36, 37, 38, ele consegue sobreviver, sim. Para ele não sobreviver, tem que ser um choque térmico com uma temperatura bem elevada, na faixa de 45 graus, 46 graus, para matar. Portanto, a temperatura do nosso meio, da nossa cidade, da nossa região nordeste, não é suficiente para matar o vírus. Por isso, fala-se, né, nessas máscaras que são reutilizáveis, né? Que você, além de lavar com sabão e água sanitária, é interessante que você passe um ferro quente para também ser mais um fator para quebrar a contaminação. Sim. O, o, o calor do função no combate do vírus. Mas, como você falou, o principal confeccionar o material, o algodão, a pessoa, após utilizar, faz a sua lavagem, certo? Com água e depois de secada, coloca o ferro quente para reforçar essa máscara, ela poder ser utilizada sem nenhum problema. Certo, doutor. Doutor, quantos dias o vírus pode resistir em diferentes situações e ambientes? Então, esse vírus aí, ele é muito resistente. Há estudos que falam em torno de 28 dias. É bem significativo. Por isso que fala-se na questão da quarentena, não é isso? Tá, é uma coisa relacionada a esse período. É importantíssimo para os pacientes com suspeita. E a quarentena. Certo, doutor. Temos pacientes que. E os pacientes. Certo. Doutor, foi bastante divulgado pela imprensa que é possível contato pela doença pelos
essa aqui é a doença que essa aqui é a pergunta que eu fiz anteriormente. É passar para a próxima, doutor. É possível pegar a doença pelo suor, beijo, relação sexual? Bom, com relação ao beijo, no beijo tem a saliva e sim, o vírus pode estar contigo. Com relação ao suor, devido ao suor ter uma acidez, não tem comprovação. E com relação ao ato sexual, também ainda não há comprovação. Agora, é de bom senso e bom juízo que o ato sexual seja realizado com o uso de preservativos, de condom. Mas desses três, o que é sabido é o beijo pela saliva. Certo. E, doutor, existe alguma explicação científica já, ou algo que possa explicar o porquê que as crianças sentem pouca manifestação dessa contaminação? Bom, com relação aos pacientes, antes era alvo, né? Agora já está aumentando mais. Eram os idosos acima de 60 anos e que tinham alguma comorbidade, alguma doença crônica. Mas já aconteceram casos de pessoas jovens, inclusive até crianças. Mas, assim, recentemente o município no interior do Ceará teve uma criancinha, mas essa criancinha tinha problemas cardíacos. E por conta disso, essa virose, o Covid-19, ceifou a vida dela. Porém, os estudos e com a experiência dos outros países tem a ver com o sistema imunológico da criança, que é o sistema imunológico competente. Isso. E também com o seguinte, com as duas faixas etárias, a criança e o idoso. O idoso de 60, 70, 80 anos, a função respiratória dele, o sistema respiratório, o pulmão, os brônquios, os alvéolos, já estão um pouco defasados com a idade. A partir que nós envelhecemos, nós vamos perdendo o bom funcionamento fisiológico do nosso sistema respiratório. E com relação às crianças, e principalmente as crianças que estão com o calendário vacinal em dia, eles têm uma melhor proteção com relação ao Covid-19. Certo. Então, é por isso que... Então, quer dizer, a gente pode entender que quem é fumante tem um risco maior também? Infelizmente, o paciente tabagista, é só você comparar. O paciente tabagista, quando ele adquire um resfriado, para ele ficar bom desse resfriado, demora. Por quê? Porque aquele resfriado, aquela gripe comum, ela evolui para uma bronquite ou para uma pneumonia. O acúmulo de secreção nos brônquios, a própria defesa daqueles brônquios que está debilitada por conta da nicotina do tabagismo. Então, infelizmente, o fumante, o tabagista, ele tem essa desvantagem, essa grande desvantagem com relação ao Covid. Gravante maior, né? Eu passava com essa pergunta. Qual a importância de evitarmos o máximo o contato com muitas pessoas, né? Aglomerações, enfim, porque é importante esse momento de distanciamento social, esse isolamento social? Então, é de suma importância o isolamento social e evitar aglomeração. Por quê? Porque na aglomeração há o risco da contaminação, através da tosse, através do espirro, e tudo isso leva ao contágio, certo? E a pessoa não tem certeza se está ou não portando o vírus, porque o indivíduo pode estar com sua saúde em dia e ele ser um portador assintomático, que é o mais preocupante. Então, esse portador assintomático está bem externamente, fica circulando dentro dos ônibus, dentro dos ambientes, nas filas, e pode estar transmitindo. Então, é por conta disso que tem que se evitar aglomeração, tem que se manter o distanciamento e tem que se usar a máscara e estar ali com o frasco
com álcool gel para estar sempre lavando as mãos. Doutor. Doutor, a gente tem, infelizmente, né, que entender que certas categorias, nesse momento, elas não podem ter essa condição do isolamento social. E estão diretamente nesse enfrentamento, como nós falamos no início. No caso, os profissionais de saúde e os profissionais de segurança, que é o nosso caso. Então, quais seriam as orientações que o senhor pode nos repassar para os guardas municipais, os agentes de trânsito hoje, que vão pegar um plantão, né, de 12 até de 24 horas? Quais seriam as medidas mais necessárias para que ele pudesse retornar em paz para casa e para a sua família? Então, né? Muito bem. Ele sai de casa e vai para a sua repartição, certo? A farda dele tem que estar limpa, é o primeiro passo, certo? Quem for fazer uso de viaturas, trabalhar com o ar-condicionado desligado, com os vidros do veículo abertos, certo? Ter sempre ali ou o álcool gel ou o álcool comum para higienizar as mãos, mas lembrando que a água e o simples sabão líquido ou sabão em barra também é muito eficiente no combate ao vírus. E assim, a máscara comum, essa que está sendo confeccionada, inclusive me mandaram um vídeo sobre uma máscara, né, TNT, aquela máscara ela é muito boa. Se a máscara tradicional está sendo difícil a aquisição, aquela ali, feita pelaquela empresa, também é viável. Como a máscara que está sendo feita por muitas famílias. Ela é uma barreira física. Então, o profissional, guarda municipal, o profissional, agente de trânsito, tem que portar essa sua máscara. E com relação aos outros instrumentos de trabalho, como lanternas, apitos, algema, chaves, tonfa, armamentos, eles têm que ser higienizados com álcool, certo? Antes do profissional, na repartição, levar seu equipamento para a rua, para a viatura, ele tem que higienizar. Ou ele mesmo, ou alguém da repartição responsável por isso. Com álcool. A arma, a tonfa, o apito, as chaves, a lanterna. É importante também. Quando esse profissional terminar, concluir seu turno de trabalho, esse material tem que ser entregue para um responsável higienizar ou ele próprio higienizar, deixar já pronto para o colega que for receber. No caso das viaturas, é muito importante também a higienização. E os profissionais, guardas municipais, agentes de trânsito, saiam das suas viaturas, elas higienizadas, limpas, com álcool nas maçanetas, no volante, no câmbio da marcha, no local onde coloca o braço, no console, faz uma higiene com álcool. É uma coisa assim, de 15 minutos, porém tem sua eficácia. É muito importante. Certo. Só para frisar, novamente, porque esse vídeo que nós lhe encaminhamos, esse foi o material que foi distribuído a partir de hoje na Guarda, na sede da Guarda Municipal aqui de Fortaleza, né? E já começou a surgir uma série de questionamentos. E aí, por isso que a gente encaminhou para o senhor dar essa avaliação, né, e frisar novamente que, na sua visão, na sua avaliação técnica, o senhor acha que é um equipamento que é necessário e que é viável? Sim, a máscara é viável, é importantíssima, é um meio físico, certo? E a guarda, que ela trabalha com segurança, quando for fazer uma abordagem, certo? Há um elemento suspeito, certo? Ele tem também que utilizar o seu escudo, aquele escudo protetor, também é um instrumento de trabalho. Tem que fazer o isolamento do perímetro, onde será a abordagem, certo?
E daí é muito importante do profissional estar com a máscara, porque suponhamos que aquele suspeito que vai ser abordado está contaminado, com a tosse, com espirro, ele pode levar uma contaminação profissional. E também evitar a utilização de produtos lacrimogêneos e outros tipos, como o spray de pimenta. Por quê? Porque isso pode levar ao investigado a ter uma reação e começar a tossir, começar a espirrar e até ter falta de ar. Isso aí tem que ter essa observação. Se puder evitar o uso de gás lacrimogêneo e de sprays de pimenta, que se evite. Aí faz o bloqueio, utiliza os escudos e os EPIs. Luvas também são muito importantes. Então, o senhor tocou num assunto importante, que era uma das perguntas aqui, o senhor até adiantou, que como nós temos um efetivo muito grande que hoje trabalha no operacional, em viaturas na rua, e a gente vive numa cidade onde a temperatura é elevada, e o servidor, né, além do fardamento, que muitas vezes é um material grosso, né, que já esquenta, nós temos também um colete. E tanto é que foi uma das nossas reivindicações que as viaturas tivessem ar-condicionado. E aí eu preciso ratificar novamente. É interessante, então, que essas viaturas circulem não com vidro fechado e com ar-condicionado ligado. É isso que o senhor está falando. Sim, com vidro aberto. Muito bem, exatamente. Eu sei que o ar-condicionado dá um conforto a mais para o policial, para o guarda municipal, para o agente de trânsito. Chega até a proteger, não é? Porém, nesse momento, tem que ser desligado o ar-condicionado, o ventilador, baixar os vidros. No caso do colete, tem que fazer a mesma higienização que faz com a algema, com a tonfa, tem que ser higienizado também. O colete vai ficar em contato com o tórax do profissional e tem que frisar isso. O carro, a viatura tem que estar arejada. E qualquer abordagem que seja necessário o contato físico, né, luva e permanecer com máscara. As luvas, as máscaras, utilizar o escudo e tentar evitar ao máximo o produto lacrimogêneo e spray de pimenta para evitar que esse que está sendo investigado tenha uma reação. Tosse, espirre, vomite. E, doutor, tem alguma orientação para o efetivo feminino? Existe alguma orientação diferenciada ou é tudo igual? Então, as profissionais do sexo feminino, da Guarda Municipal, do agente de trânsito, da segurança em geral, elas têm que ver a seguinte situação. Com relação a cabelo, utilizar o cabelo preso, para aquelas que têm um cabelo grande, prender os cabelos, evitar a maquiagem, porque a maquiagem, ela fixa o vírus na face. Ela tem que evitar o uso de adornos, como brincos, gargantilhas, cordões, anéis, porque tudo isso fixa o vírus. Evitar também unhas compridas e esmaltes nas unhas. Eu sei que isso faz parte da beleza, da vaidade feminina, mas o momento é de consciência e de ter essas ações. Certo. Doutor, e no caso, né, de uma equipe ser acionada pelo CIOPS ou por qualquer outra pessoa que tenha que conduzir algum suspeito que esteja contaminado com Covid-19, né? Qual a orientação que o senhor poderia dar nesse tipo de situação? Pronto. A orientação com o suspeito, que o familiar ou o vizinho já saiba que ele está contaminado, é paciente portador da doença, Covid-19, do coronavírus, que é o vírus.
O ideal aí é que a equipe de segurança peça apoio à equipe pré-hospitalar, no caso o SAMU, porque eles vêm equipamentos de prevenção melhores, ainda mais seguros. Por exemplo, eles vão vir com avental, eles vão vir com gorro, eles vão vir com protetor facial, eles vão vir com uma máscara mais potente, com luvas mais resistentes. A equipe de segurança vai chegar junto, porém a entrada é da equipe pré-hospitalar. Daí, esse paciente, ele pode ser colocado na viatura, certo? Se for o caso de levar até o distrito policial para se fazer o flagrante, é colocado máscara nesse paciente, certo? Nesse investigado, ele tem logo o SAMU, a equipe que está prestando atendimento, colocar logo máscara nele, aí a segurança algema, com as mãos para trás, e ele pode ser conduzido com segurança para o distrito. Aí lá a equipe de segurança vai comunicar aos policiais civis do que se trata. Ele vai ter que ficar numa sala aberta, onde haja circulação de vento, arejada, até que se possa ser realizado o auto de flagrante, ou TCO ou não, para depois ser reconduzido para a carceragem, onde ele tem que ficar isolado. Esse servidor, essa equipe que porventura possa ter tido um contato com um suspeito ou qualquer outro cidadão que tenha sido contaminado, esse servidor, essa composição, é interessante que ela seja colocada já isolada em casa. Há alguma orientação em relação a isso, doutor? Já? Então, quando terminar um procedimento desse, ou terminar o turno de trabalho, os funcionários, certo? Retornam, fazem a higiene, retiram sua farda, seu coturno, colocam num saco, dão um nó, numa sacola, dão um nó, vão tomar banho, se higienizar, trocam a roupa para poder retornar em segurança para sua casa. É assim, não necessariamente depois que você fez uma abordagem, que trabalhou um turno. Por quê? Porque se instrui que os funcionários usem os EPIs. Usem a máscara, usem as luvas, tenha toda essa cautela. Se for o caso de um caso desse suspeito, chame o atendimento pré-hospitalar, tudo isso. Agora, se depois disso o funcionário passar a sentir algum dos sintomas referidos anteriormente, como dor muscular, irritação na garganta, prurido no nariz, aquela moleza, aquela temperaturazinha querendo subir, uma tosse, aí ele tem que ser examinado na avaliação médica no serviço de pronto atendimento, ver os outros sintomas. Se há necessidade de pedir um hemograma, se há necessidade de fazer uma radiografia do tórax, vai verificar também a frequência respiratória, vai verificar através do oxímetro de pulso, a saturação de oxigênio. É muito importante que esse paciente vá para o atendimento. E se ele tiver uma característica, uma piora relacionada à falta de ar, um aumento na frequência respiratória, então ele vai ser considerado um paciente com a síndrome gripal e vai ter toda a assistência hospitalar. Certo. Doutor, e no caso de uma servidora ou de um cidadão, ou um suspeito, que a mulher esteja grávida, existe algum cuidado maior? Então, as gestantes, certo? O vírus H1N1, ele era mais, assim, insidioso com relação à sua virulência. Mas, assim, a gestante, ela pode ter alguma comorbidade, certo?
é de bom juízo que ela fique também no isolamento. Não fique na frente de batalha, porque no momento está sendo preconizado isso, o isolamento. E a funcionária de segurança, sendo gestante, ela é uma funcionária toda especial. É a vida dela e a vida do conceito que estão em jogo. Tem que ter uma atenção maior. Ok, doutor. O senhor falou muito na questão do servidor, né? Terminou o serviço, dele colocar a farda, fazer sua higienização, tomar um banho, né? Ter todo esse cuidado. E essa é a nossa preocupação, porque seria até uma das perguntas aqui. Até para que ele preserve a vida dos seus familiares quando chegar em casa, né? E o senhor falou que ele teria que se higienizar ao sair de serviço. Isso é, infelizmente, o que a gente percebe é que isso é uma prática que, pelo menos hoje, dentro da instituição, não é uma prática comum, né? Então, o senhor orienta que, no serviço, saiu do plantão, a primeira medida seria tomar todos esses cuidados, até com o fardamento. Jamal, é muito importante isso. Mesmo que você passou o serviço, você queira voltar logo para casa, esteja cansado, mas você tem que pensar na sua família, nos seus pais, nos idosos da sua casa, nos seus filhos. Ter paciência, aguardar o banheiro desocupar. Aí pega as roupas, o fardamento, cinto, coturno, meia, coloca tudo numa sacola, no saco, dá um nó, vai, toma aquele banho, usa o sabão, se higieniza, coloca a roupa limpa, para assim poder retornar à sua residência. Doutor, e nesse momento que a gente está vendo, né, um momento crítico de escassez desses EPIs, principalmente máscara, luva, o próprio álcool que virou um caso até de polícia, né, como estamos verificando aí, né, com álcool adulterado, né, sem a composição correta. Então, na ausência desses equipamentos, para os profissionais de segurança hoje, que são milhares todos os dias nas ruas, né, qual seria a forma de você ter que enfrentar a rua, né, com a falta de luva, muitas vezes de máscara, porque as instituições, a gestão, tanto municipal como estadual, a dificuldade de que isso chegue na ponta nesses profissionais é enorme. Como seria a solução para amenizar esses problemas, doutor? Se é que existe, né? Bom, para os profissionais que vão para a rua, vão sair na viatura, vão fazer o patrulhamento a pé, com relação à falta do álcool, como eu falei, a água com sabão, ela elimina o vírus. Mas, assim, dificilmente você pode levar água com sabão dentro de uma viatura ou fazendo um patrulhamento a pé. É mais fácil levar um frascozinho com álcool. E com relação à máscara, se não puder adquirir as máscaras que são comercializadas, é tentar pedir alguém na casa, a esposa, a mãe, a irmã, que confeccione. É muito importante. Não dá para sair para o trabalho sem a máscara. A luva, você estando ali com álcool, você lava as mãos com álcool, tudo bem. Mas também é muito importante. E a higienização dos equipamentos de trabalho, das chaves, do apito, da lanterna, da tonfa, é muito importante. Só sair da repartição para a viatura ou para os patrulhamentos com isso já higienizado. Certo. Oi, doutor, eu agradeço a sua participação, o senhor foi extremamente prestativo e esclarecedor para muitas das dúvidas que os agentes de segurança, né, possuem hoje. Quero mais uma vez agradecer o seu tempo, né, de contribuição conosco e que o senhor deixe uma mensagem aí otimista, né, para que a gente possa ultrapassar esse período que está mexendo até com o psicológico de todo mundo, não é isso? Em primeiro lugar, eu quero dar parabéns a você, Jamal, certo? Você é excelente gestor, e dizer a você que nós estamos aqui à sua disposição, certo? Para mais esclarecimentos,
É uma satisfação. Eu vim agora de Canidé, não tem ônibus, vou ir no meu carro, vim no meu carro, pisar no fundo para honrar meu compromisso com vocês da Guarda Municipal e os nobres agentes de trânsito também. São profissionais imprescindíveis e que tem que ter o respaldo, certo? A sua saúde tem que estar com a saúde em dia para estar nos ajudando na nossa segurança. É muito importante. E, primeiramente, ter fé em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso escudo, certo? E vamos cumprir à risca a determinação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, ficar no isolamento, na nossa folga, cuidar de nossos familiares, dar paciência a eles, que se Deus quiser, isso vai passar. Se Deus quiser, né? Agradecer mais uma vez a todos os profissionais de saúde, em especial o senhor que está nessa batalha aí, que é uma batalha que poucos, né? Poucos têm noção do que significa isso, né, na sociedade, mas os profissionais médicos, a todos os profissionais da saúde que hoje estão envolvidos, estão nessa frente de batalha, e aos profissionais de segurança que nós fazemos parte. Mais uma vez, obrigado, doutor Gerardo, e um ótimo dia para o senhor, e agradecer pelo senhor ter feito esse esforço de estar aqui conosco. Obrigado, e até a próxima. Deus abençoe, Jamal, a você e a todos os colegas. Tchau. Vamos nós. Até mais.